Ok, então vamos lá. Os sabotadores. Então, vamos começar com o que é sabotagem, né? Então, sabotagem é tudo que vem de trapaça, de golpe, daquilo que é falso, né? Então, ele tem uma origem na França. E é muito interessante que a palavra sabotagem vem de sabot, que significa tamanco. Que naquela época, atrás, muito tempo atrás, as pessoas que trabalhavam em fábricas, né, a França antiga, eles trabalhavam com tamancos. E aí, quando eles se revoltavam contra os patrões, né, eles jogavam os tamancos nas máquinas para realmente quebrar. Então, quando você tem a palavra sabotagem, você tem a palavra que ela significa um ato pensado. Você quer realmente fazer alguma coisa ruim, né? Você está planejando. Então, você planeja e além de planejar, você faz assim meio que escondido. É muito interessante a origem da palavra e eu sempre acho muito interessante porque ele me remete àqueles filmes de espionagem, né? Que você tem aquele cara que corta um fio de uma eletricidade, faz a iluminação acabar e todo mundo fica meio em alerta, ou aquela pessoa que faz uma ligação direta no carro e aí o cara quando vai ligar a chave explode o carro. Então, sempre tem um golpe, sempre tem uma trapaça. E aí vem a pergunta, o que é autossabotagem? Né? Então, é se enganar, se sabotar, se trapacear, fazer algo contra si mesmo. Mas aí você pergunta, mas como é que acontece isso? Como é que eu posso fazer algo contra mim? É porque na sabotagem, você pode ter algo que é consciente ou inconsciente. Existe uma situação que acontece com você que geralmente ela vem de um bloqueio que ela pode ser consciente. Uma coisa que você não consegue fazer porque tem medo. Então vamos pensar nisso. Então, por exemplo, eu não consigo patinar no gelo, mas eu gostaria de patinar no gelo. Mas eu sei que quando eu vou tentar, alguma coisa me impede. Então, ali pode existir um sabotador, algo que está te prendendo, te limitando. E tem muito, muito a ver com limite também, né? E ele pode também ser inconsciente. Essa autossabotagem pode ser inconsciente, pode ser que você não saiba de onde vem. De repente, você está numa situação que você faz alguma coisa sem ter consciência, ou seja, fala assim, mas por que eu fiz isso? Mas por que eu falei assim? Porque tem registros, de alguma forma, guardados dentro do seu inconsciente, um registro ali, até corporal, que te impede, porque te prende, e aí você não consegue dar um passo à frente. Então, é sempre bom a gente refletir essas coisas com relação ao que acontece com você. Refletir a situação, refletir você na situação, né? Porque da mesma forma que o sabotador te protege, eu já vou explicar como, ele te limita. E se você vai lidar com isso futuramente, então lide agora, tente ver, né? Tente ter uma visão, olhar, começar a se ver, começar a, a perceber coisas em você. Esse é um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário, mas é um trabalho riquíssimo, precioso, viu? E o que são os sabotadores emocionais? São esses comportamentos de padrão, né? Então, quando você não tem consciência do que acontece com você, então eles são repetitivos. Acontece mais uma vez, depois acontece de novo, depois acontece de novo, e você depois acha que aquilo ali faz parte da sua personalidade. Caramba! Ah, porque eu sou assim, eu ajo dessa forma. E é muito normal a pessoa pensar que ela é assim e acabou, porque é algo automático.
É como se fosse um gravador. Está registrado ali algum trauma, alguma coisa que faz com que ela haja daquela forma sempre, tá? E ele é considerado um mecanismo de defesa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem 9 anos, né? Então, sua mãe mora aqui, sua tia mora aqui, você tem que atravessar mais ou menos um quarteirão e meio para chegar a pé da sua casa, a casa da sua tia, e num belo dia, você está andando a pé, você é uma criança andando a pé, encontra um cachorro feroz, ele late para você, te ataca. Então você sente todo aquele medo, toda aquela insegurança, você está sozinho, teve alguém que te ajudou, mas você passa por aquele trauma. Ou seja, você liga aquela situação a um desconforto muito grande, a um medo muito grande, e aí são acionados é, é acionado um sistema de segurança vital, é um instinto natural de preservação da vida, e aí entra o sabotador. Então, a situação está aqui, né? Uma situação de medo, de insegurança, um trauma que você passou, um desconforto absurdo, você não quer passar por isso de novo, então vem o sabotador e fala assim, ó, calma, eu cuido de você. Toda vez que você vê um cachorro, você vai ficar longe. Ah, não. Eu não vou confiar em cachorro, não. Toda vez que você estiver passando nessa rua, bom, primeiro que você não vai passar mais sozinho. Segundo, você não vai passar sozinho, você não vai passar por essa rua mais. Você entende a ação do sabotador? Então, o sabotador ele vai te proteger, sim. É você, né? É você lá dentro pensando. Mas, ao mesmo tempo, ele vai te limitar. E a questão desse sabotador é a seguinte. Tudo que lembra esse desconforto, não precisa ser só com relação ao animal, mas você teve uma situação com o animal e teve uma sensação ruim, e tudo que lembrar essa situação, o sabotador vai tentar te proteger. Isso é muito, muito lá da psique. Entende como acontece? E aí, nós temos vários sabotadores. Então, segundo um psicólogo neurocientista chamado Shirzad Shamim, ele é iraniano, ele escreveu um livro, depois eu vou colocar o nome do livro no final, que fala sobre cada sabotador, né? Então aqui eu vou estar passando muito que rapidamente os 10 sabotadores, e aí vocês vão sentir se vocês conseguem se identificar com eles, né? Então eu vou passar um por um e a gente vai ver junto, tá bom? Então vem cá, galera. Então o primeiro é o crítico, o segundo é o insistente, o terceiro é o prestativo, quarto, hiperrealizador, 5 é a vítima, sexto, hiperracional, 7, hipervigilante, oitavo, inquieto, nono, controlador, 10 é o esquivo, tá? Então a gente vai dar dando uma pincelada em todos eles. Ai, mas caramba, olha, pode ser que eu me enquadre? Pode. Você tenta ver, né? Se você tem alguns traços, é muito normal a gente fazer uma autoavaliação e é muito importante, muito bom saber reconhecer, né? Para poder melhorar, para você poder chegar na sua melhor versão, para você poder tirar algumas coisas, alguns bloqueios da frente, para você viver uma vida mais tranquila, mais fluida, né? Então vamos lá. Galera do chat, por favor, se manifeste, viu? Fique à vontade. Se vocês não quiserem falar agora, vocês podem falar depois, tá bom? Então, eu vou passando. É que eu não estou conseguindo ver o chat agora, deixa eu ver. É isso Tem mesmo. até uma pergunta, Carlos, no Tem chat. uma pergunta? Então Tem. vamos lá. É do Roberto. Ele pergunta o seguinte: as crenças autolimitantes têm a ver com a autossabotagem? Uhum. Oi, Roberto, boa noite, tudo bem? Sim, muito, muito. Crenças limitantes e autossabotagem é praticamente a mesma coisa. É aquilo que te impede de prosseguir, né? E vem de uma fonte. Então, qual é a função do terapeuta? A função do terapeuta é descobrir,
né? Ele identifica, vamos dizer lá, estou identificando um sabotador, tá aqui, né? Sou muito crítico, por exemplo, né? Tô aqui com um sabotador. A função do terapeuta é descobrir de onde vem esse sabotador crítico. Porque se eu tenho um crítico, e aqui a gente está falando de exagero, tá? A gente está falando de um ser muito crítico, a ponto de ter muitos problemas cotidianos, de ter muitas limitações, de ter muitos problemas com relação a vários setores da vida, né? Família, profissional, amoroso, né? Então, esses sabotadores, uma vez que você descobre eles e começa a identificar o momento que ele atua, opa, esse é meu sabotador. Tá. Você tendo essa visão, você começa, opa, não vou fazer aquilo que eu ia fazer. No começo, pode ser muito automático. Caramba, eu tô sabendo que é o meu crítico, está sendo muito crítico, e isso está agredindo, de repente, as pessoas à minha volta. Mas, na primeira vez, pode ser que você fique automático, mas se você estiver atento, isso tende a mudar. Mas tem muito a ver, viu, Humberto? Obrigada pela sua participação. Continue aí. Vamos lá. Vamos para o crítico. Então, o crítico encontra defeitos em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias, né? Então, ele tem uma frase, gente, ó. Eu acho, por exemplo, hein? Eu acho que o seu inglês tem muito sotaque. Ah, tem que melhorar isso, hein? Né? Então, quando o crítico está fazendo uma crítica e que ela não é construtiva, né? Geralmente não é construtiva, ele está colocando a opinião dele para fora. Ele se cobra, porque ele acha que ele tem que ter, ele não pode ter sotaque nenhum, e como ele está vendo as coisas pela visão dele, os outros também deveriam se fazer do mesmo jeito, né? Então, ele se baseia muito no certo e errado, no superior e inferior. Não tem meio termo para o crítico. Ele é muito inflexível, não tem muita solidariedade, né? Se compara demais, se compara demais. Olha no espelho e ele não vê o melhor dele, ou se está melhorando, já deveria estar melhor demais. Então, assim, é muito o preto no branco, ok? Nem precisa falar que ele sofre de ansiedade, de aflição e de sofrimento, né? Então, crítico, muito crítico, provavelmente, tá? Sem fechar diagnóstico nenhum de ninguém, né? Mas provavelmente ele não foi muito ouvido na infância, né? Temos alguns relatos que isso pode ter acontecido, ele não tinha, não tinha feedback, né, das coisas que fazia, ou pelos pais, ou pelos tios, ou pelos irmãos, né? Pode também ser, tá? São várias, as variáveis são inúmeras, ok? Mas tudo indica que esse crítico poderia ser mais ouvido e não foi. Vamos pro próximo? Vamos lá. O insistente. Então, o insistente necessita de perfeição. É o perfeccionista, galera. Sabia que muitas vezes tem pessoas, eu falo com pessoas, essas pessoas falam com vaidade, né? Que ser perfeccionista é maravilhoso. Nossa, eu sou muito perfeccionista, sou hiper, super perfeccionista. Como se fosse aquela coisa do ideal, né? E essa perfeição, ela também varia muito, né? Então, essa frase que a gente coloca aqui, não fez nada menos que a sua obrigação, é um estado de arrogância e exigência muito alta, né? É demais, né? E ele insiste. Geralmente, quem é perfeccionista demais, é insistente demais, ele nunca consegue entregar, às vezes tem muita dificuldade de entregar um trabalho na data certa, porque aquele trabalho precisa ser um trabalho hiper, ultra, super perfeito, geralmente provocar um efeito
para alguém do lado de fora, né? E enquanto não sai do jeito que ele quer, ele apaga e volta, ele apaga, deleta e corrige, escreve, depois reescreve. É muito angustiante. E ele lida demais com a frustração. Porque se ele é insistente e se ele é perfeccionista com ele vai tender a ter essa visão com o outro. Tudo é assim, gente. Quando eu tenho uma visão de alguma coisa, eu espelho no outro. O outro tem que ser. O outro tem que fazer igual. E aí que está o exagero, né? Quando a gente fala de sabotador, a gente está falando de exagero. Então, assim, ó, por que que esse homem ou essa mulher é insistente? Por que que eles têm essa necessidade de perfeição? Tem alguma coisa aqui embaixo que está provocando esse sabotador. Vamos aqui, ó. Prestativo. Tentativa indireta de conseguir aceitação. É o bonzinho, né? Tem até uma síndrome do bonzinho. Se precisar é só me chamar, mas me chamar a qualquer hora. Eu largo tudo. Também ele acha que sendo bom ele vai ser reconhecido. Na verdade, o que nós vemos muito é que atrás do prestativo a gente tem uma pessoa muito carente. Uma pessoa que precisa de muita atenção. E ela agrada ao outro para se sentir querida, para se sentir amada. Geralmente essa pessoa nunca expõe seus sentimentos reais. Então ele é muito manipulador, muito. Ele observa o outro, observa como o outro age, o que o outro gosta, ele é extremamente observador. E uma vez observando, ele vai fazer tudo o que a pessoa quer. E a pessoa vai ser absolutamente confortável com isso. Só que aí, esse prestativo, ele vai criar uma dependência. Então aquela pessoa fala assim, olha, pede para ele que ele faz. Que ele larga tudo e faz, né? Pede para ele que ele vai fazer para você. Até um dia que ele começa a entender o que significa autoestima. E ele fala, puxa, mas eu estou deixando todas as minhas coisas aqui, o amor, deixando todas as minhas coisas aqui para sair correndo atrás de alguém, para ajudar alguém. Obviamente que a gente não está, a gente está falando de emergência, né? Eu estou dizendo para qualquer coisinha. E aí a gente acaba mimando essas pessoas à nossa volta. E elas começam a agir da forma que a gente permite que elas recebam o que a gente dá, né? E aí a gente ao mesmo tempo que a gente cria uma dependência, a gente não deixa que elas sejam autônomas, porque a gente faz tudo para elas, entende? E aí, está batendo alguma coisa aí para vocês? Hiperrealizador. Então, o hiperrealizador, ele depende de realizações constantes, ele não para um segundo. Vamos para a frase? Se eu não entregar bons resultados, eu não terei valor para as pessoas. Você conhece? Vocês conhecem gente assim? Manifesta aí, chat. Olha, conheço vários hiperrealizadores, né? Então, eles creem, geralmente eles creem que eles valem aquilo que eles fazem e produzem, né? É muito bom quando você produz algo e você sente que aquilo ali foi valorizado, mas a primeira pessoa que tem que valorizar isso tem que ser você. Para você mesmo. Nossa, que legal que eu fiz. Nossa, que trabalho bem feito. Nossa, eu vou ajudar muita gente com isso. Nossa, eu vou facilitar a vida das pessoas com isso. Mas, primeiramente, você tem que sentir orgulho daquilo que você fez, daquilo que você conquistou, daquilo que você, né, trabalhou, estudou em cima. Aqui é o contrário, né? Ele precisa muito do reconhecimento de fora. Se não houver holofotes, aplausos e o reconhecimento de fora, para ele não vale nada. Ele sente que só ele, sem nada, ele não tem este valor, ele só vale aquilo que ele faz, que ele entrega, né? Então ele não descansa nunca, ele não relaxa nunca, ele está sempre nesse ritmo frenético, né? E geralmente ele esconde muito a dor, né? Tá sempre com aquele sorriso de tá tudo bem, mas tem problemas com sono, geralmente tem problemas de alimentação, problemas de peso,
estressado sempre, né? Gente, é muito bom trabalhar, mas o descansar também é muito importante. Pegue tempo para descansar e curtir a família, porque é um escape, é um relaxamento, né? Mas se ele acredita nisso, e se isso for inconsciente, e se isso for estimulado por um pai, por uma mãe, até ele entender que de repente ele não precisava estar nesse agito tanto, né? Tanto tempo e todo dia, demora um pouquinho, mas sempre tem solução, sempre. Tudo tem solução. Vamos para a vítima? Foque em sentimentos dolorosos, como uma maneira de conquistar empatia e atenção. Então, só acontece comigo, essa é a frase. Só acontece comigo, como assim, né? Então, ela se sente atingida o tempo todo, mas o que que ela quer também? A atenção. Ela precisa de atenção. Ela também, a vítima é carente. Tudo acontece comigo. Tá vendo? Tá vendo como acontece comigo? Né? Só que aí, o que acontece, né? Quando a gente dá uma notícia muito trágica, uma coisa muito impactante, né, para o lado negativo, o negativo, ele chama mais atenção que o positivo, né? E aquilo chama a atenção das pessoas. Nossa, como assim? Sofreu um acidente, morreu, né? Como é que foi? Explodiu. Então, isso chama atenção. E quando ele percebe que é por ali que ele vai conseguir a atenção da pessoa, ele se coloca cada vez mais fragilizado. Eu tô doente, eu tô morrendo, eu tô, eu tô mal, né? Eu sou uma pessoa que sofre. E ele é muito centralizador. Só ele sofre, só ele tem problemas, né? Ele não consegue sair desse looping. É bem difícil, né? Então, sempre na família, né, a gente sempre começa a identificar, né, os sabotadores. E saber lidar com eles é importante. No caso da vítima, é difícil conviver com uma pessoa que tem esse sabotador, né? Porque não há nada que você possa fazer que ela vá se conformar ou ela vai tentar mudar para o lado positivo, porque ela se alimenta por esse lado negativo, né? A ideia é não trazer a atenção, com muito carinho, com muito amor, né? Acolhendo bastante, mas se distanciando um pouco, porque ela quer essa atenção, ela precisa disso. Mas muito sempre na intenção de ajudar. Vamos para o hiperracional? Então, foco intenso e exclusivo no processamento racional de tudo. Racional, emocional, o que é isso? Imagina, o que é emocional? Nada de emoção. Para que emoção? Isso é blá, blá, blá. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer, né? E tem uma frase aqui, ó. Chorar é para os fracos. Deixe de reclamar e foque em resolver o problema. Muito bem, só pensa racionalmente. Aí é que tem uma questão muito importante, porque nós não temos só a inteligência racional, a gente tem a inteligência corporal. A gente sabe muito disso quando a gente é criança, que a gente toca nas coisas, a gente sente mais cheiro, tá tudo muito hiperestimulado porque é tudo muito novinho, né? Então, o toque, ao paladar, ao olfato, a visão, né? Depois que a gente vai para a escola, que a gente cresce um pouquinho, tudo fica muito no pensamento, em memorizar, em estudar, em focar. Então, fica muito no racional, né? No cálculo. Então, a gente imagina que tudo está nessa região aqui. E a gente esquece do corpo, que o corpo é inteligente, né? Por exemplo, agora eu não sei qual é a quantidade de insulina que meu pâncreas está liberando para quebrar as moléculas de açúcar. Não sei. Tem coisa acontecendo dentro da gente agora nesse momento que a gente não sabe. Mas o corpo, por si só, ele tem uma inteligência, né? Então, aqui, o hiperracional desconsidera a emoção. Ele é prático, ele é reto. Ele acha que 1 e 1 mais 1 e 1 e 2 e acabou. Não tem essa emoção, né? E o que acaba acontecendo com a vida dele? Acaba perdendo o sabor, né? Então, para que eu tenho que
sentar aqui, ficar conversando com a família, ou ficar conversando com meus tios e primos, porque eu já fiz isso aqui. Ah, mais interessante, eu quero aprender. Então, saber dosar é sempre importante para você sentir como é que funcionam as relações, porque as relações nem sempre são tão práticas, elas são muito emocionais, né? E o olhar para o outro, entender o outro, respeitar o que o outro passa para você, é fundamental para você ter uma boa relação. E em onde a gente se relaciona? Em tudo. A gente se relaciona amorosamente, familiarmente, profissionalmente, todos os demais mentes, não é mesmo? Esse aqui, então, é o hiperracional, 7. Hipervigilante, ele está com ansiedade contínua, né? Foco no que pode dar errado. Alerta. Tem até um bichinho na África, eu até esqueço, Milena, do nome desse bichinho, que tá assim com o pescocinho assim, ó. Ele parece um... Eu esqueci o nome, gente. Se vocês souberem o nome dele, por favor, coloca aí no chat para mim, que eu esqueci o nome dele. É muito bonitinho, acabei de lembrar. Eu estou sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Suricato. É É o um suricato. suricato? É, o Roberto colocou aqui. Legal, Roberto, suricato, muito bem. Ele é muito bonitinho, mas ele tá sempre assim, ó. Ele olha para direita, ele olha para esquerda, depois ele olha para frente, ele olha para direita. Ele tá sempre alerta, né? Porque algo aconteceu. Algo aconteceu que o deixa desestabilizado. Então ele fica assim, sempre na expectativa de algo que vai acontecer, né? Então eu tenho aqui, ó, sempre alerta, costuma surgir de uma infância bastante instável. Vou dar um exemplo, tá? Então, ansioso aos perigos da vida, o que pode dar errado, não tem aquele olhar positivo. Mas, aí tem uma frase muito linda, acabou de chegar para mim, assim, mas e se eu, né, de alguém um pássaro que vai voar pela primeira vez, ele fala assim para a mãe, né? Mas e se eu cair? E aí ela fala assim, mas e se você voar? Né? Eu sempre gostei muito dessa historinha do primeiro voo do pássaro, porque mostra isso mesmo, não coloca o foco no que pode ser positivo também. Por que que não pode dar certo? Por que que tem que dar sempre errado, né? Mas aqui, no hipervigilante, aconteceu algo que ele perdeu a confiança. Pode ter perdido a confiança em pessoas, pode perder a confiança num local, pode perder, principalmente em pessoas, né? Ele perdeu a confiança. Conversam muito aquele caso lá do cachorrinho, né? Do cachorro que mordeu também. Ele pode se tornar hipervigilante. Nós podemos ter mais que um sabotador, né? Então, o hipervigilante, ele vai ficar o tempo todo em alerta. Também tem problemas com dormir. Não relaxa, não solta, não delega, né? Tem muitas questões aqui. Então, por exemplo, os pais começam a brigar e o filho escuta aquilo, né? Os pais estão discutindo, tem grito, tá acalorado, e aquele filho começa a sentir aquela energia, tá? Então ele não quer sentir mais aquilo, ele não quer os pais brigando. Então o que ele faz? Ele tapa os ouvidos, ou ele sai para o quarto, ele foge. Então, o que pode acontecer isso pode desencadear um comportamento de um padrão repetitivo, que lá na frente ele vai encontrar uma situação parecida, ou que vai gatilhar, que a gente chama de gatilho, ou seja, uma situação que lembra outra, que lembra essa do passado, e ele vai se fechar. Né? Então, assim, assuntos muito sérios, assim, discussões muito inflamadas, ele vai fugir. E isso é automático. E isso aconteceu lá atrás, e aquilo está registrado. Dá para tirar? Dá. Um trabalho terapêutico de muita confiança, um treinamento, ele consegue soltar um dedinho, solta o outro, ele percebe que não tem cachorro nenhum aqui, e juntos, o terapeuta, ele consegue soltar
mais um dedinho, às vezes tem medo, volta, e o processo continua todo de novo, vai soltando o dedinho, até um dia ele abre, parece que está absolutamente desprotegido, mas ele percebe que não tem mais cachorro, não tem mais latido. Ué, nossa, não tem perigo. E isso é uma grandiosíssima libertação. Ele chega a comprar um cachorro para ele chega a fazer parte de ONG de cachorro, porque está curado, completamente curado. Então, aquilo que estava mal colocado dentro dele é resolvido, né? Vamos para o 8º, então. Inquieto, raramente fica satisfeito com a atividade do momento. Ele não gosta de ficar no presente. Presente é chato. Estava bom, mas podia ser melhor. Tem outra coisa? Gente, outro dia eu estava conversando com um mentor da Atitude Infinita e ele estava falando assim para mim: nossa, tem pessoas que não conseguem ouvir uma playlist nova inteira. Passa de uma para outra, já cansa, não é? Não consegue ter aquela paciência de estar absorvendo, entendendo, ouvindo a música. Estou dizendo que a gente não vai passar aquilo que a gente acha que não é chato. Tudo bem, beleza. Mas é muito rápido. É um processo muito rápido em que você não percebe as coisas. Então, muitas vezes eu recomendo mindfulness para que a pessoa consiga estar no presente. Então, uma vez que a gente está no presente, no hoje, a gente está numa base firme. Olha, vocês agora comigo aqui, né? A gente está aqui juntos. Estou com medo, estou com medo? Não tô de nada, olha, tá tudo bem, né? Agora, aquele que está no passado, que está antes, ó, não tem base nenhuma, já foi. Aquele que está no futuro, ó, mesma coisa, ó. Por isso que dá tanta insegurança e ansiedade, porque a gente não tem base. A gente pode projetar alguma coisa para o futuro, beleza, sem problema. Mas a gente não pode viver esse futuro, porque ainda não começou. Quem é que vai fazer o futuro? É o presente. Estando num presente bom, né? Você tendo um presente bem feito, bem vivido, você sabe o que você comeu de café da manhã hoje? Você lembra? Você sabe com quem você falou? Quem que você abraçou pela primeira vez no dia hoje? Quem que você beijou pela primeira vez no dia hoje? Quem que você falou pelo WhatsApp, né? O que que você viu? Então, o que que você lembra do dia de hoje? Por isso que as pessoas falam, nossa, mas o tempo está passando rápido. Porque a nossa cabeça está muito projetada no futuro. A gente nem consegue viver o presente. E o presente é importantíssimo para a construção do futuro. Concordam? Não é? Estou mentindo? Então, assim, não é fácil, tá? Não é fácil. Parece que o presente não tem nada. Ah, mas todo dia eu faço a mesma coisa. Cada dia você faz uma coisa diferente, você pensa diferente, você deduz diferente, você elabora diferente. Cada dia é diferente, né? Diferente de estar no futuro, né? Então, assim, qual que é o trabalho? Trabalho, essa ideia é muito prática na teoria, né? Mas o trabalho é trazer a cabeça para o presente. Tirá-la do futuro um pouco. Quando você perceber que ela está muito lá, e você está muito seguro, ai, será que eu vou passar no Enem? Será que eu vou passar naquela faculdade? E se eu não passar naquela faculdade? E se eu não gostar daquele curso? O que, sabe tudo isso que dá angústia? Porque você não está lá ainda. Então, é gasto de energia emocional inútil. GEEI. Eu tenho um post desse no meu Instagram. Então, percebeu que está no futuro, traz para o presente, vive aqui o presente, tá bom? Vai ser muito, muito, muito legal. Dificuldade de viver o presente, terminar o que começa. Ah, não termina o que começa, né? Começa a ler um livro, aí começa outro, porque o outro deve ser mais legal, aí vai parando os processos, né? Termina o que você faz, termina, finaliza, começo, meio e fim, ok? Controlador, olha, eu acho que estamos no 9º, hein? Ó, tá quase acabando. Controlador, esse é muito, 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 muito tóxico, gente. Muito tóxico, né? Necessidade de assumir a responsabilidade e controlar
tudo. Então vamos para a frase? Assim que eu assumir o controle, vai ficar bom para todo mundo. Entendeu? Não delega. O controlador, ele não delega. Ele também tem uma dose muito grande de desconfiança. Ele não consegue confiar. Houve algo no passado que fez com que ele perdesse a confiança. E aí ele sente medo. E aí ele sente insegurança. Enquanto ele não trabalhar esse controlador, ele vai querer que a vida seja exatamente do jeito que ele idealiza. Tem que ser do jeito dele. A decoração da casa tem que ser do jeito dele ou dela. A disposição, a roupa dos filhos tem que ser do jeito dele ou dela. Ou seja, tudo bem. Quando as crianças estão pequenas, elas não têm muita noção ainda de roupa, que gostam, então os pais geralmente vestem a criança, tudo mais, mas daqui a um tempo elas começam a ter, a desenvolver um senso crítico, falar, poxa, eu não gosto desse azul, eu quero esse, ou eu não gosto desse rosa mais, eu quero ver um lilás ou um roxo. E para aquela pessoa é incabível um negócio desse. Como assim você vai desse jeito para essa festa? Né? E a pessoa, às vezes, é obrigada. Se a pessoa não se coloca na posição dele ou dela, ele vai lá e troca de roupa para agradar esse controlador. Complicadíssimo, mas sempre tem como você trabalhar isso, né? Cria um ambiente desequilibrado para si e para os que estão à sua volta, sem dúvida, né? Tem uma atitude agressiva. Quando a coisa não sai geralmente do jeito que ele quer, ele fica muito agressivo. Muito. As pessoas se sentem controladas. Um minutinho. As pessoas se sentem controladas, ressentidas, porque, puxa, eu queria fazer aquilo que eu queria também, né? Posso trocar a fralda do meu filho ou da minha filha? Não, você não sabe trocar. Ué, por que não? Tudo bem, pode ser que eu não faça igual, mas, né? Dá a oportunidade do homem também ser pai, né? Às vezes ele não sabe direito, mas você também não sabe, né? Os dois estão aprendendo ali, né? A gente tira um pouco o peso dessa mãe super heroína, que sabe tudo, e coloca e equaliza um pouco, né? Pode ser que hoje ele faça errado, amanhã ele faça torto, mas tudo bem, deixa ele ter essa experiência da paternidade, né? E incapaz. Então, ao mesmo tempo que dobra o trabalho do controlador e está trabalhando para todo mundo, porque ele não delega, ele não tem confiança. Esqueceram? Ele não tem confiança. As outras pessoas ficam sem oportunidade de se exercitar na vida, de atuar. Acaba que eles não conseguem. E isso acontece frequentemente. Então, a gente tem que sentar e conversar, porque a melhor coisa do mundo, numa relação, ou seja, em qualquer relação, é uma boa comunicação, clara, efetiva, assertiva, né? Colocando o seu coração para fora, dizendo, olha, eu tô precisando de ajuda, eu preciso de você, mas eu tô precisando de ajuda. Você pode me ajudar nisso? Porque tá sufocando, né? Eu não estou conseguindo me desenvolver, né, nessa relação. Não tem uma parceria, tem uma dominação, que é diferente, né? Esquivo, né? Se concentra no que é prazeroso, procrastina, foge de tarefas difíceis e conflitos. Se ele mora, né, já morou num ambiente de muitos conflitos, ele pode querer fugir disso, né? Aí ele fala, não faz mal, né? Tudo para ele tá tudo certo, tudo bom, porque ele não quer. Primeiro, o esquivo não demonstra sentimento. Ele tem medo de demonstrar o sentimento, porque ele tem medo de machucar o outro, ele tem medo que o outro não goste dele, ele tem medo, ele quer ser o cara legal da turma. Então, ele nunca vai falar, nossa, que droga, ele nunca vai falar que ele está insatisfeito, ele nunca vai dar PT, ele nunca vai, nunca. Dificilmente, mas ele guarda tudo aquilo. Não significa que se ele não exteriorizou, ele não está com aquilo interiorizado. Significa que está sim, só não exteriorizou, né? E essas pessoas, às vezes, elas explodem no momento ali que a coisa está passando do limite, né?
Então, ele nega as responsabilidades e evita os conflitos, né? Não comunica o que pensa. É extremamente difícil não você conviver com uma pessoa que não fala realmente o que está sentindo, né? Por medo, por insegurança, quer ser sempre bonitinho, é o bonzinho também, né? Porque também foi criado dessa forma. Olha, seja bonitinho, seja bonzinho, não dê trabalho, né? E aí você cria um esquivo, né? Finge que tá tudo bem, tá tudo certo. Imagina, ele cala, ele não vai debater, ele não vai discutir, mas construtivamente, né? Não estamos falando de uma discussão negativa, mas de uma construção que vai construir algo, né? Não, ele fica quieto, ele se cala e fica lá, só na dele, né? Mas ele está sofrendo, tem um sofrimento ali. Esse sofrimento, ele pode, da psique, né, do psicológico, passa para o corpo, tá, gente? Na maioria das vezes. Então, ansiedade, ranger de dente, né, tensão no ombro, as pessoas às vezes com o ombro muito arcado, muito para cima, né? E aqui, né, a ideia de se fingir de morto é a ideia que passa, né, de que é melhor eu ficar quieto, deixar essa situação se resolver por ela só, do que eu chegar lá, eu vou colocar lenha na fogueira, não, eu vou causar, não, eu não quero causar, melhor não, eu sou fofa, eu prefiro ficar assim. Mas ele está em sofrimento, porque ele não tá se privilegiando, ele não está colocando a autenticidade para fora, né? Ia ser tão bom, né? O esquivo, ele às vezes ele é igual a todo mundo, ele quer ser bonitinho como todo mundo, né? Usa as mesmas roupas, ele não tem uma personalidade formada, ele não mostra, ele não banca a sua própria personalidade. Não gosto. Se tiver todo mundo falando assim, olha, eu quero comer hambúrguer hoje, ele vai querer comer hambúrguer. Ele fala, nossa, gente, eu não tô com vontade de comer hambúrguer hoje, acho que eu vou comer uma pizza. Nem que ele seja o último. Não. Ele vai exatamente ficar com todo mundo porque é legal, melhor assim. Né? Eu sou legal, certo? Né? Mas lá na frente ele vai sentir. Sente, sempre sente, né? Gente, eu queria deixar, antes de colocar isso aqui, que são os meus contatos, né? Eu queria estar colocando o livro, né? Que é sobre, fala sobre, né? Todos esses sabotadores, chama Inteligência Positiva, do Dr. Shirzad Chamine. Ele deixa essa frase na contracapa, né? Sua mente é sua melhor amiga, mas também é sua pior inimiga. Mas só se você não souber lidar com ela, né? Então, quanto mais informação a gente tem, mais informação sobre as coisas que a gente tem, né? Quer saber, quer entender, aquilo que nos conflita, que nos angustia, às vezes, né? Geralmente, quanto mais a gente buscar, né, na internet, depois eu posso deixar para aquelas pessoas, eu sei que é uma live só expositiva, mas tem tantos detalhes, todos esses sabotadores, eles têm tantos detalhes, né? Se vocês quiserem falar comigo, conversar comigo, eu vou ter um prazer enorme, tá? Eu estou aqui no Instagram, no @eu.carlalessandra, vocês podem me encontrar no meu LinkedIn também, e também eu tenho meu contato aqui, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre os sabotadores, saber sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, sobre como fazemos treinamentos e as terapias, eu estou à disposição, ou simplesmente para conversar e bater um papo, tá bom? Eu queria saber se vocês têm algumas outras perguntas no chat, se vocês quiserem fazer as perguntas também, Sim, eu temos tô aqui sim. super mega à disposição, viu? Temos sim. A primeira pergunta é da Samara. Qual Oi, conselho... Ela está aqui, linda. ela está presente. Qual conselho de autoavaliação você daria para ajudar a identificar os nossos sabotadores emocionais? Ai, que linda, Samara, minha mentorada.
Samara, existem formas da gente identificar fazendo testes. Existem testes muito legais hoje, eu posso até estar indicando, ou também posso até estar fazendo, mas nada como um bom profissional estar observando, né, as situações que o paciente passa, o cliente também pode passar, né? E aí ele vai analisando os traços e assim, quando é inconsciente, fica às vezes difícil da gente saber se a gente tem alguns desses sabotadores, né? Se você identificou vários, não se preocupe, viu, gente? Isso é super normal, eu tenho vários ali. Só que a diferença, né, Samara? A diferença é que uma vez que a gente reconhece os sabotadores, a gente começa a falar, opa, aqui eu já percebi que tem um cara que não está querendo aparecer, ou tem um cara que tá controlador demais. Por que eu tô tão controladora hoje? Nossa, credo, mas aí você começa a analisar. Não tem coisa melhor no mundo do que se autoanalisar. Então, existem testes, sim. Quem quiser, entra em contato no meu direct lá no Instagram e eu posso estar até fazendo com vocês. Tá bom, Samara? Temos mais outras duas perguntas. A Ok. pergunta agora é do Bruno, vamos por parte. Oi, É Bruno. normal ter um pouco de cada características de cada tipo que você mencionou? Sim, Bruno. Muito normal a gente ter, né? É normal a gente ter, né? Então, por exemplo, como o primeiro sabotador, né? O crítico. É normal sermos críticos e temos que desenvolver o senso crítico, né? Mas a questão dos sabotadores é que eles são exagerados. Não, tudo aí é exagerado e tudo aí causa bloqueio e causa uma limitação. Então, é quando a gente percebe, por exemplo, pelo crítico, que a gente tá e assim, o externo mostra muito facilmente, né? Através das pessoas, através das situações, tem alguma coisa errada aqui. Por que que eu tô causando descontentamento, né? Então, assim, óbvio, a gente vai ser crítico, agora, isso aqui foi provocado por ela, ou o que eu tenho a ver? Então, não se condenando também, nossa, é tudo a minha culpa, não, mas assim, fazendo uma análise clara, olha, aconteceu isso, né? E discutir também, né? Às vezes se a pessoa tem bastante reciprocidade com a outra, olha, fiz alguma coisa que provocou algum descontentamento em você, um desconforto em você, olha, vamos conversar, né? Ser direto, mas é muito normal termos, normal. A questão é a dosagem, Bruno, né? Todo mundo tem um pouquinho de tudo, mas assim, a questão é o exagero. Se for muito exagerado, aí sim causa sofrimento e limitação. Temos uma pergunta também do Roberto, que ele pergunta: a autossabotagem pode ser criada pelos pais? Ai, Roberto, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Porque, olha, assim, não querendo condenar os pais, mas vamos assim, pensar de uma forma bem moderna, né, gente? Pensar de uma forma bem moderna, sem culpa, né? Sem querer apontar o dedo, eu sou assim porque minha mãe era assim, ou porque meu pai era assim. Mas assim, tendo a olhar, eu acho essa pergunta ótima, ótima. Foi a forma como eles aprenderam da vida, né? E foi a forma como que eles querem que a gente entenda a vida. Então, assim, se você mora num ambiente muito perigoso, né? Hoje a violência está em todos os lugares, em todos os lugares. Não é só no Brasil, é fora do Brasil, pode acontecer, né? Imprevisível. A partir do momento que você saiu de casa, pode acontecer alguma coisa violenta e sim, pode ser no carro, pode ser no trânsito, pode ser em qualquer lugar, né? Então assim, se esse pai ou essa mãe sofreu um trauma, né, de violência, de assalto, alguma coisa do tipo, e tem aquilo muito preso nele, ou ela sofreu uma humilhação, né, no meio de muitas pessoas. Essa visão de amor, ela não quer passar pelo amor que ela sente pelo filho, esse senso de proteção
vai fazer com que ela antecipe algo que nem aconteceu com ele, talvez nunca aconteça com essa criança, o que aconteceu com ela, né? De humilhação ou de violência. Então, o que que ela faz? Ela antecipa, ela ou o pai, tá? Não vamos condenar as mulheres também. Pode ser pai, pode ser avô, né? Então, para não acontecer isso que aconteceu, ela já vai antecipando e trazendo essa vivência, já com essa carga, para essa criança. Ela nem passou por nada, mas ela já carrega uma herança. Então, mas é o formato, é o olhar, é aquilo que aconteceu, né? E muito disso acontece lá atrás de berço. Aquelas pessoas que criaram você, que conviviam com você todos os dias, né? Então, esse menino, essa menina, as crianças raciocinam, elas são muito inteligentes, elas associam muito rápido, né? A HD tá limpa, né? Então, assim, tudo, eles são a esponja dentro d'água. E aí, eles sentem por todos os lados. Então, assim, a criança, quando ela está numa casa, ela percebe a energia. Isso porque a gente nem falou de energia, gente. A gente não falou de energia, a gente está falando só de psique. Tem a questão da energia, que é uma outra coisa, né? Mas, assim, a criança, ela percebe tudo à sua volta. Tudo. Então, ela vive numa rotina. Mudou um pouquinho, ela já fica em alerta. Ela percebeu. Ela percebe quando o pai está nervoso, a mãe está nervosa, a mãe está preocupada, o pai está triste, né? Quem é pai e mãe, né, que tem criança, fala assim, por que você está triste? Crianças fazem muito isso, né? Porque percebe tudo o que acontece na casa, tudo. Às vezes você fala assim, nossa, eu não falei nada. Você não precisa falar. A criança, no olhar, ela já te escaneou. Ela sabe que você tá chato, ou tá ruim, ou tá triste, ou tá com raiva, né? Muita convivência, são muitas horas juntos, né? E isso pode acontecer. Então, essa carga, né? Bem, olha, Roberto, bem assim, na superfície da resposta, tá? Então, a gente pode herdar, né? Comportamentos, manias, né? Tem gente que come daquele jeito, por isso que a gente fala, tem gente que come daquele jeito igual pai e mãe. Tem gente que come com garfo, tem gente que come com garfo e faca, tem gente que come com colher, tem gente, entende? Então a gente herda tudo isso, né? Tem gente que gosta de vinho tal porque o pai bebia, tem gente que gosta desse cara porque o pai, porque a mãe. E a herança emocional, mesma coisa. A gente herda. Ai, mas eu não gostava dele. Mas olha, né, do pai, né, do avô, não sei. Mas ali você vai ver, nossa, eu faço coisa igual ao meu avô. Gente, eu tô fazendo coisa igual a minha avó. Muito normal, porque é um registro. Olha, o corpo da gente é um gravadorzinho. Não tem jeito. Tá tudo registrado lá. Viu? Galera, Nossa, posso então? Olha, eu queria. Milena, eu. eu agradeço muito, viu? O chat. Obrigada a todas as perguntas. Obrigada aqui a DataSide, viu? A Letícia, Caio, Milena, Mari, todos da DataSide, obrigada, viu? Esse festival foi incrível. Eu fico muito feliz, obrigada pela paciência comigo, obrigada por estarem aqui, viu? E eu estou, assim, muito feliz de poder ter essa oportunidade de novo. Nada, a gente que agradece. E é uma palestra sempre muito interessante, porque inteligência emocional é o tópico do momento, não só para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa vida profissional, como você contou em diversos momentos da sua palestra. Foi de grande ajuda para mim, falando por mim, mas creio que para muitos que estão aqui acompanhando. Também ajudou bastante. Gostaria de te agradecer. Sobre o imprevisto, sempre acontece, né? Tempo imprevisto sobrevém a todos. Tecno... Não, Tecnologia, tecnologia, tecnologia é outra coisa. acontece, ninguém viu, deixa pra lá que ninguém viu.
Ninguém viu, né? Ainda bem. Eu gostaria de te agradecer e falar que foi realmente o grande finale que estávamos esperando. Muito Ai, obrigado pela obrigada. sua palestra, por toda a sua explicação. Gostaria de agradecer também a Letícia, o Caio, todo o pessoal da DataSide, também das pessoas que estão aqui assistindo a live, né, a nossa palestra. Muito obrigada a todos. Tenham um ótimo sábado e também as mamães que estão aqui. Feliz Dia das Mães para todas vocês, para você, Carla, Feliz Dia também. das Mães. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.